A chuva castigava violentamente as janelas panorâmicas da cobertura no bairro Nobre, mas dentro daquela cozinha de alta tecnologia de 50 mil euros, a verdadeira tempestade era a que roncava no estômago vazio do pequeno Marco. O menino, com apenas 7 anos e a aparência de um espectro, fixava os olhos enormes e aterrorizados na mão trêmula de Sofia, a nova governante. Sofia olhou por cima do ombro, garantindo que o corredor estava deserto, e num gesto rápido, sacou do bolso do avental um pequeno pãozinho caseiro, ainda morno e cheirando a alecrim. "Come, meu anjo, depressa!" sussurrou ela com aquele sotaque doce de quem cozinha com a alma, antes que a bruxa chegue. Marco agarrou a comida não como uma criança, mas como um animalzinho encurralado. Devorou tudo em 3 mordidas, sem nem mastigar. E por um instante, apenas um instante, a cor voltou às suas bochechas pálidas. Aquele foi o pequeno milagre secreto deles. Numa casa onde a comida era pesada no miligrama como se fosse urânio, Sofia conseguira nutrir o menino bem debaixo do nariz da vigilância militar da madrasta. Mas o alívio durou pouco. O som eletrônico do elevador privativo se abrindo no hall congelou o sangue nas veias dos dois. Marco escondeu as migalhas sob o tapete com mãos frenéticas, e Sofia voltou a polir a bancada de aço inox, com o coração disparado no peito. Alessandro Conti, o rei da indústria alimentícia, tinha voltado de sua longa viagem à Ásia, e o inferno estava prestes a abrir suas portas. Ver uma criança com medo de comer é uma dor que nenhum coração deveria suportar. Se você também sente que há algo terrível nesta casa perfeita, inscreva-se agora no canal. Nosso sonho é chegar a 1000 inscritos para dar voz a quem não tem. Escreva Força Marco nos comentários para mandar todo o seu carinho e deixe o like se quiser descobrir a verdade. Obrigado de coração. Alessandro entrou na sala com o passo firme de quem está acostumado a comandar impérios. Sua figura elegante projetava uma sombra longa no piso de mármore branco. Ele estava carregado de presentes e expectativas, pronto para abraçar o filho que não via há 3 semanas. "Marco, campeão, papai chegou!" gritou com voz trovejante e alegre, abrindo os braços. Ele esperava ouvir o barulho de pezinhos correndo, o impacto de um corpo sólido e cheio de energia contra suas pernas. Em vez disso, foi recebido pelo silêncio. Da penumbra do corredor, emergiu uma figura pequena e frágil. Marco não correu. Caminhou arrastando os pés como se seus sapatos fossem de chumbo. Quando saiu à luz dos lustres de cristal, o sorriso de Alessandro se apagou como uma vela num vendaval. A criança diante dele não era o filho que ele havia deixado. Era uma sombra. A pele estava translúcida, os ossos dos ombros espetavam sob a camiseta de marca que agora lhe servia como um saco, e os olhos estavam fundos em olheiras escuras e profundas. "Meu Deus!" "Marco!" sussurrou Alessandro, deixando a maleta cair no chão com um baque surdo. Ele se ajoelhou e puxou o filho para si. Quando suas mãos tocaram as costas do menino, Alessandro sentiu distintamente a coluna vertebral saliente, sem qualquer camada de gordura ou músculo. Um arrepio de horror puro o atravessou. "Mas você é só pele e osso. O que está acontecendo aqui?" perguntou a voz tremendo entre o medo e uma raiva nascente. Antes que Marco pudesse responder, um tic-tac preciso e rítmico de saltos ressoou atrás de Alessandro. A doutora Isabela, impecável em seu vestido cinza que gritava rigor e disciplina, avançou com um sorriso profissional estampado no rosto. "Bem-vindo de volta, amor", disse com voz calma, pousando a mão no ombro de Alessandro. "Não se alarme. Faz tudo parte do protocolo. Tivemos uma semana difícil com as intolerâncias, mas estamos purificando o sistema dele." Alessandro levantou-se num salto, encarando a noiva. "Purificando? Isabela, olhe para ele. Ele parece doente. Parece que não come há dias." Isabela não se abalou 1 milímetro. Abriu uma pasta que trazia sob o braço e mostrou a Alessandro gráficos coloridos. "É a fase de desintoxicação, querido. Os médicos concordam. O corpo dele está expelindo as toxinas acumuladas. Se cedermos agora e dermos alimentos inflamatórios, todo o trabalho será perdido. Confie na ciência, não na emoção." Alessandro olhou para os gráficos, depois olhou para seu filho que segurava a barriga.
Sua mente racional queria acreditar na mulher que amava, na especialista que assumira o controle da casa. Mas ele está tão fraco, murmurou com a dúvida corroendo sua certeza. Isabela sorriu com condescendência. A cura exige sacrifício, Alessandro. Estamos construindo um sistema imunológico perfeito. Agora vamos jantar. Preparei o menu específico para o seu retorno. O jantar foi um teatro do absurdo. Enquanto Alessandro era servido com uma posta de salmão selvagem e legumes grelhados, Sofia trouxe o prato de Marco. Quando a governante pousou a porção diante do menino, suas mãos tremiam de vergonha. No prato de porcelana branca, havia 3 pedacinhos de brócolis sem tempero e uma colher rasa de quinoa cozida. Sem azeite, sem sal, sem vida. Sofia permaneceu ali, parada ao lado da mesa, incapaz de ir embora. Viu Marco olhar para a cesta de pães cheia de focácia crocante que Alessandro estava comendo. O menino esticou timidamente a mão em direção a uma migalha caída na toalha. Imediatamente, Isabela emitiu um som seco, um pigarro calculado. Lançou a Marco um olhar, gélido, cortante como um bisturi, e dizia claramente: "Tente e você vai se arrepender." Marco recolheu a mão como se tivesse se queimado, baixando a cabeça e começando a comer seus 3 brócolis com uma lentidão angustiante, enquanto o estômago roncava audivelmente no silêncio da sala. Sofia cruzou o olhar com Alessandro, esperando que o pai interviesse, que visse a loucura daquela cena. Mas Alessandro, manipulado pelas palavras científicas e atordoado pelo fuso horário, cortava seu salmão, cego para a tortura que acontecia no prato ao lado. Naquele momento, Sofia entendeu. Aquilo não era dieta. Aquilo não era medicina. Aquilo era uma execução lenta e metódica pela fome, e ela era a única que podia parar aquilo. Nos dias que se seguiram, a cobertura de luxo se transformou numa clínica dos horrores, onde a fome era vendida como remédio. Sofia observava com impotência o pequeno Marco desaparecer dia após dia, submetido a um regime que Isabela chamava de protocolo de restauração metabólica. A cozinha, antes o coração pulsante da casa, tornara-se um laboratório estéril. Isabela pesava cada grama de comida numa balança digital de precisão, com a frieza de um químico. "Está vendo, Alessandro?" explicava ao companheiro, mostrando porções que não alimentariam um passarinho. "Estamos reduzindo a carga glicêmica. O corpo dele está aprendendo a se nutrir das próprias reservas. É a ciência da autofagia." Alessandro, acostumado a gerir balanços empresariais e não crianças, assentia gravemente, convencido de que aquela magreza assustadora era o preço necessário para a saúde futura. A injustiça atingiu o ápice numa quarta-feira na hora do almoço. Sofia, não aguentando mais ver o menino encarar o prato vazio, ousou ralar um pouco de queijo parmesão de verdade, o ouro de sua terra, sobre a triste tigela de legumes no vapor de Marco. Fez isso escondido, um gesto de amor antigo para dar sabor e calorias. Mas Isabela, que tinha o olfato de um perdigueiro quando se tratava de calorias, percebeu assim que entrou na sala. "Que cheiro é esse?" sibilou aproximando-se do prato. Viu as lascas de queijo derretendo. Sua reação foi violenta e teatral. Agarrou o prato e despejou tudo diretamente no triturador da pia. "Você ficou louca, Sofia!" gritou Isabela, fazendo Alessandro correr do escritório. "Você contaminou a refeição? Lactose é veneno para o intestino inflamado dele. Está tentando matá-lo?" Alessandro olhou para Sofia com uma decepção que feriu a governante mais do que os gritos. "Sofia, eu disse para seguir as instruções da doutora", disse o homem com voz dura. "Isabela está trabalhando duro para curá-lo e você rema contra. Se acontecer de novo, se você se intrometer mais uma vez na dieta do meu filho, serei obrigado a demiti-la. Não vou tolerar sabotagens." Sofia aceitou o golpe em silêncio, olhando para Marco, que chorava não pela briga, mas porque sua única comida comestível tinha ido para o lixo. Naquela noite, Marco foi mandado para a cama sem jantar como precaução contra a contaminação do queijo. Sofia ouviu o choro abafado do menino através da porta fechada do quarto, um som que partiu seu coração e fez seu sangue ferver. Entendeu que a obediência não era mais uma opção. Alessandro estava cego, seduzido pela pseudociência da noiva.
e Marco estava morrendo de fome diante dos olhos deles. Se a ciência dizia para esfomear uma criança, então Sofia usaria a única arma que conhecia, a tradição. Esperou a casa mergulhar no silêncio da madrugada. Quando teve certeza de que Isabela e Alessandro dormiam, Sofia levantou-se. Não acendeu as luzes principais para não levantar suspeitas. Moveu-se pela cozinha na penumbra como uma sombra, silenciosa e letal. Abriu a geladeira e tirou um pote que havia escondido no fundo, atrás das verduras orgânicas de Isabela. Um molho à bolonhesa de verdade, cozido por 6 horas, denso, escuro e perfumado. Colocou água para ferver numa panela pequena, abafando o som da fervura com a tampa. Jogou um punhado de tagliatelle fresco com ovos. 5 minutos depois, Sofia entrou no quarto de Marco como um anjo vingador armado de carboidratos. "Acorda, passarinho", sussurrou no escuro. Marco abriu os olhos, fraco e confuso. "Sofia, tô com fome", gemeu. Sofia sentou na beira da cama e descobriu o prato fumegante. O aroma rico de carne, tomate e tempero caseiro encheu o quarto. Um perfume de vida que expulsou o cheiro de desinfetante. "Come", ordenou ela com doçura. "E não tenha medo. Não tem veneno aqui, só tem amor." O menino não esperou ouvir 2 vezes. Atirou-se sobre o prato com uma voracidade que confirmou todas as suspeitas de Sofia. Aquilo não era falta de apetite, era fome ancestral. Mastigou, engoliu, sujou a boca de molho. Comeu tudo, até a última tirinha de massa, e depois limpou o prato com um pedaço de pão. Sofia o observava tensa, esperando a reação alérgica, a dor de barriga, o choque anafilático que Isabela profetizara. Mas nada aconteceu. Marco não inchou, não vomitou, deu apenas um arrotinho satisfeito, sorriu pela primeira vez em 3 meses e adormeceu com a barriga cheia e as bochechas coradas. Na manhã seguinte, Sofia tinha a prova empírica. O menino era saudável. Isabela é que era a doença. Mas sabia que a palavra de uma doméstica contra a de uma doutora não bastaria para Alessandro. Precisava de uma prova escrita, tangível. Sofia sabia que Isabela passava horas no escritório privado atualizando os prontuários. Tinha notado que a mulher mantinha 2 cadernos na mesa, um encadernado em couro vermelho que deixava sempre à vista e um preto, menor, que trancava na gaveta a chave sempre que saía. A oportunidade surgiu às 10 da manhã. Isabela, obcecada pela própria forma física, tanto quanto pela magreza de Marco, saiu para sua sessão de pilates. Alessandro estava numa videoconferência. Sofia entrou no escritório da madrasta com um grampo de cabelo na mão. Anos de serviço em casas antigas tinham-lhe ensinado alguns truques sobre fechaduras simples. Forçou a gaveta da escrivaninha laqueada. Clique. A gaveta abriu. Dentro estava o caderno preto. Sofia o abriu com mãos trêmulas. As primeiras páginas fizeram seu sangue gelar. Não eram anotações médicas, era um diário de um experimento sádico. A letra pontiaguda de Isabela detalhava não as curas, mas as privações. Dia 45. O sujeito perdeu mais 200 gramas. A submissão está quase completa. Alessandro acredita na história das toxinas. É incrível como é fácil manipular um pai ausente. E então as tabelas reais. 400 calorias por dia. Uma dieta de campo de concentração vendida como terapia. Sofia pegou também o caderno vermelho da mesa. Estava cheio de menus falsos, balanceados e ricos, aqueles que ela mostrava a Alessandro. Tinha nas mãos a vida dupla da madrasta. O coração batia tão forte que temia desmaiar. Tinha a arma do crime, mas ouviu o barulho da porta da frente se abrindo. Isabela voltara mais cedo. Sofia escondeu os cadernos sob o avental, contra o peito, sentindo o peso da verdade que queimava como fogo. Precisava esperar o momento certo. O jantar de hoje não seria uma refeição, seria um julgamento. A hora do jantar chegou envolta num silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres de design nos pratos de porcelana. Alessandro, sentado na cabeceira, observava o filho com uma atenção nova e dolorosa. As palavras de Sofia e os choros noturnos zumbiam em sua cabeça como vespas, trincando a confiança cega que
depositara na noiva. Quando Isabela serviu o jantar a Marco, Alessandro sentiu um nó garganta. No prato enorme havia uma porção ridícula, 2 colheres de arroz integral sem tempero e 3 vagens cozidas. É para o bem dele, amor, disse Isabela, interceptando o olhar perplexo do companheiro. Hoje vamos introduzir fibras puras. O corpo dele vai agradecer. Marco olhou para o prato com resignação total. Nem chorava mais. A fome crônica tinha lhe tirado até a força de protestar. Pegou o garfo, com a mão esquelética, e começou a comer lentamente, cada bocado um exercício de sobrevivência. Alessandro sentiu subir uma náusea que não tinha nada a ver com a comida. Estava prestes a abrir a boca, a perguntar se aquele montinho triste de grãos era realmente suficiente para uma criança em crescimento, quando a porta da cozinha se escancarou com um golpe seco. Sofia entrou na sala de jantar. Não trazia bandejas, não trazia água. Caminhava de cabeça erguida, com o passo pesado de quem carrega um fardo insuportável. Nas mãos apertava 2 objetos: o caderno vermelho de couro que Isabela deixava sempre na mesinha da sala e o caderno preto, pequeno e amassado, que Sofia roubara da gaveta trancada. O ar na sala mudou de pressão instantaneamente, carregado de eletricidade estática. «Sofia, o que faz aqui? Não te chamei», disse Isabela, com uma nota de irritação na voz, pousando a taça de vinho. Mas Sofia a ignorou completamente. Foi direto até Alessandro e bateu ambos os cadernos na mesa, de vidro bem na frente do prato dele. O barulho fez Marco pular na cadeira. «Desculpe interromper seu jantar gourmet, Sr. Conte», disse Sofia, a voz tremendo de raiva contida. «Mas acho que o senhor precisa ler o cardápio do seu filho, o verdadeiro». Alessandro olhou para os cadernos, confuso. «Do que você está falando, Sofia?» perguntou. Isabela saltou da cadeira, pálida como um lençol. Tinha reconhecido o caderno preto. «Isso são documentos privados. É um roubo. Alessandro, demita ela. Agora! Ela está revirando minhas coisas pessoais». A reação histérica de Isabela, geralmente tão controlada e glacial, foi para Alessandro a confirmação de que algo estava errado. Em vez de ouvi-la, esticou a mão para os livros. «Por que você está tão nervosa, Isabela?» perguntou Alessandro, abrindo primeiro o caderno vermelho. Leu em voz alta. «Almoço, 80 gramas de massa, peito de frango, salada mista. Jantar, peixe ao forno, batatas». Parecia perfeito. Um menu de manual. Isabela soltou um suspiro de alívio trêmulo. «Viu? É tudo balanceado, essa mulher é louca». Mas Sofia pousou sua mão áspera e quente sobre a de Alessandro e a guiou para o caderno preto. «Agora abra o outro, senhor. Aquele que a doutora mantém trancado à chave». Alessandro abriu o caderno preto. As páginas não continham receitas. Continham cálculos. Cálculos impiedosos. Dia 40, 350 calorias totais. O sujeito reclama de cãibras. Ótimo. A disciplina se aprende com a fome. Alessandro leu e seu mundo desabou. Virou a página. Dia 42. Roubou um biscoito. Punição. Jejum noturno. Nota. Alessandro é um idiota. Acredita na história das alergias. A criança está cada vez mais fraca, mais fácil de controlar. Você ficou sem palavras? Imagine ler isso escrito sobre o seu filho. A crueldade de Isabela não tem limites. Se você está tremendo de raiva como o Alessandro e quer ver justiça, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal para não perder o acerto de contas final. O monstro está prestes a ser caçado. Um silêncio aterrorizante caiu sobre a sala. Alessandro parou de ler. As mãos tremiam tanto que o caderno caiu na mesa. Levantou lentamente o olhar para Isabela. Não havia mais amor em seus olhos. Não havia mais admiração. Havia apenas o horror puro de quem acorda e descobre que dormiu com uma serpente. Isabela recuou até o aparador, buscando desesperadamente uma desculpa. São anotações de estudo. Para um caso hipotético. Você não entende. É pesquisa científica. Alessandro levantou-se. A cadeira caiu para trás com um estrondo. Pesquisa? Sussurrou com a voz embargada. Pegou o prato de Marco, aquele mísero montinho de arroz, e o atirou com violência contra a parede, manchando o papel de parede de design. Você estava matando meu filho de fome.
Você o estava matando grama por grama, enquanto eu te pagava para curá-lo. Aproximou-se dela, invadindo seu espaço vital, erguendo-se sobre ela com toda a fúria de um pai traído. Você escreveu que sou um idiota, e tem razão. Fui um idiota por confiar em você em vez de olhar para as costelas do meu filho. Isabela, encurralada, perdeu a máscara de perfeição. Seu rosto se contorceu numa careta de desprezo. Alguém tinha que controlá-lo, gritou, cuspindo veneno. Era um animal, comia com as mãos, gordo, mimado. Eu queria torná-lo perfeito, queria torná-lo puro. Você o estava estragando com sua obsessão por comida. A verdade saiu como um rio de lama. Não havia ciência, havia apenas o sadismo de uma mulher que queria exercer poder absoluto sobre um ser indefeso. Puro, rosnou Alessandro. A única coisa tóxica nesta casa é você. Agarrou-a pelo braço, arrastando-a para a entrada. Não permitiu que pegasse a bolsa, nem o casaco. Abriu a porta blindada e a empurrou para o corredor frio do prédio. Suma, se eu te vir de novo, juro que te faço comer esse caderno página por página. Isabela, humilhada e desmascarada, tentou gritar ameaças, mas Alessandro bateu a porta na cara dela, apagando-a da existência deles com uma volta na chave. Sozinho no silêncio do hall, Alessandro sentiu as pernas cederem. Encostou-se na porta, respirando com dificuldade. Então, virou-se para a sala de jantar. Marco ainda estava sentado, imóvel, assustado com a violência da cena. Sofia estava ao lado dele, protetora. Alessandro voltou à mesa, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ajoelhou-se diante do filho, olhando aquelas bochechas cavadas que ele ignorara por meses. Marco, soluçou Alessandro, pegando as mãozinhas frias do filho. Me perdoa. Me perdoa por ter deixado ela fazer isso. O papai não sabia. O papai estava cego. Marco olhou para o pai, depois olhou para o prato quebrado no chão. Papai, sussurrou com um fio de voz. Ela foi embora? De verdade? Alessandro assentiu vigorosamente, beijando as mãos do menino. Sim, meu amor. Ela foi embora para sempre. Nunca mais vai voltar. Marco soltou um suspiro trêmulo, como se tivesse tirado uma rocha do peito. Então, olhou para Sofia. Sofia, perguntou timidamente, ainda tem um pouco daquele macarrão de ontem à noite? Tô com tanta fome. Aquela pergunta simples e inocente partiu definitivamente o coração de Alessandro e o recompôs no mesmo instante. Levantou-se, enxugando as lágrimas com a manga da camisa de seda. Sim, Marco, disse Alessandro com uma determinação nova. Tem o macarrão, e tem massa, e tem pão, e a partir de hoje, nesta casa, nunca mais vamos pesar nada, a não ser o amor. Naquela mesma noite, na cobertura de luxo, aconteceu uma revolução silenciosa, mas poderosa. Alessandro não esperou o amanhecer para mudar as coisas. Entrou na cozinha, pegou a balança digital de precisão que Isabela usava como instrumento de tortura e a jogou com força na lixeira. O barulho do plástico quebrando foi o sinal de início de uma nova era. Sofia, disse Alessandro, tirando o paletó de alfaiataria e arregaçando as mangas da camisa branca. Me ensine a fazer aquele molho, me ensine a alimentar meu filho. E assim, às 2 da manhã, enquanto a cidade dormia, um milionário e uma governante cozinharam lado a lado, enchendo a casa asséptica com o perfume proibido do refogado de cebola, aipo e cenoura. Quando o prato de tagliatelle fumegante foi colocado diante de Marco, não havia porções medidas. Havia abundância. O menino olhou para o pai buscando aprovação, ainda traumatizado pelos meses de restrições. Alessandro pegou seu garfo, enrolou uma quantidade obscena de massa e comeu com gosto, sujando o queixo de molho. Está delicioso, Marco, disse com a boca cheia, rindo. Coma o quanto quiser e se quiser mais tem a panela inteira. Marco sorriu, aquele sorriso que faltava há muito tempo, e começou a comer. Para Alessandro, ver o filho se nutrir foi mais gratificante do que qualquer contrato bilionário que já tivesse assinado. Nos meses seguintes, a prioridade de Alessandro mudou radicalmente. Delegou a gestão operacional da empresa aos vice-presidentes e tirou um ano sabático para se dedicar ao projeto mais importante de sua vida, a reconstrução de Marco. Demitiu toda a equipe de médicos coniventes que não souberam ver o óbvio, substituindo-os pelo bom senso de Sofia.
A despensa, antes cheia de suplementos sem gosto e comidas light, foi invadida por sacos de farinha, peças de queijo parmesão, azeite extra virgem e chocolate. A cozinha tornou-se o coração da casa, um lugar não mais de privação, mas de criação. A justiça para Isabela foi rápida e implacável. Alessandro entregou o caderno preto ao conselho de nutricionistas e prestou queixa na polícia por maus tratos. As provas escritas pela mão dela eram irrefutáveis. Com o registro cassado e a reputação destruída, Isabela foi obrigada a fugir da cidade para escapar do escândalo, levando consigo sua obsessão por controle. Ninguém sentiu falta dela. Sua ausência foi como abrir as janelas depois de um longo inverno. O ar na casa finalmente voltou a ser respirável. Epílogo. 6 meses depois. É uma manhã de domingo ensolarada. Cozinha de design, antes fria como um laboratório, está irreconhecível. Há farinha por todo lado. Na bancada de mármore preto, no chão, até no nariz de Alessandro. Marco, que agora recuperou todos os quilos e tem as bochechas redondas e rosadas como 2 maçãs, está sovando energicamente uma massa de ovo, rindo com gosto enquanto joga um punhado de farinha no pai. Alessandro não se irrita. Ri, com aquela risada profunda e livre que tinha esquecido que possuía. Sofia os observa da porta, enxugando as mãos no avental, com os olhos brilhando de emoção. Não é mais a governante invisível, é a matriarca honorária daquela estranha família. Doutor, olha que a massa está muito dura, precisa de mais água, adverte ela em tom de brincadeira. Alessandro levanta as mãos em sinal de rendição. A senhora é quem manda, chefe Sofia. Nós somos apenas humildes aprendizes. Marco corre para abraçar as pernas de Sofia. Vovó, hoje vamos fazer lasanha? Pergunta esperançoso. Vamos fazer tudo o que você quiser, meu tesouro, responde ela beijando a cabeça dele. Mais tarde, sentados à mesa diante de uma travessa de lasanha dourada e crocante, Alessandro levanta a taça para um brinde. Olha para o filho, que come com alegria, saudável e forte. Olha para Sofia, a mulher que salvou a vida de Marco com um prato de macarrão e muita coragem. A Sofia, diz Alessandro, a voz embargada pela emoção, que me lembrou que comida não é química, não é caloria, não é ciência. A comida é o primeiro ato de amor de um pai para um filho. Obrigado por me ensinar a ser pai. A mansão não é mais apenas uma cobertura de luxo. É um lar. Um lar que cheira a molho, a baunilha e a felicidade. Aprenderam que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias ou nas dietas exclusivas, mas na simplicidade de uma refeição partilhada e na certeza de que, enquanto houver amor na cozinha, ninguém jamais passará fome, nem de comida, nem de afeto. Que final maravilhoso! Ver o Marco feliz e a cozinha cheia de amor é a maior vitória. Essa história nos ensina que nunca devemos deixar regras frias e cruéis substituírem o calor do instinto e do afeto.